Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Meus senhores e minhas senhoras, boa noite. Estamos novamente aqui no programa Desporto Açores, sexta temporada, quinto programa. O programa traz uma convidada que vai ser uma agradável e especial surpresa, exatamente como estava aqui a referir em off, por ser uma convidada multifacetada que vive o desporto. Vamos saber tudo um pouco sobre a nossa convidada, e a nossa convidada vai-nos acrescentar e esclarecer aqui muitos dos temas que vamos abordar, porque, como eu, vocês vão ser daqui muito mais ricos. Vou apresentar-vos, mas antes de apresentar, são os minutos para referir que a partir de amanhã na Rádio Lumena passará em diferido o programa, também na Rádio Linha Horizonte, a Rádio Diaspora Media Group, Pama Mídia nos Estados Unidos, Rádio Audiência, Jornal Audiência no Porto, Rádio Estádio Lisboa, Clube Asas Atlântico Canadá, e também passará em diferido também no Correio dos Açores e nos seus jornais. Agradecendo desde mais a nossa convidada, doutora Ana Sofia Rodrigues, psicóloga do desporto. Vamos falar aqui de psicologia do desporto, mas mais do que isso, formadora em várias vias, seja online, seja presencial. És atleta, árbitra e treinadora de handball, e neste momento está numa promoção de um livro da sua autoria, Maria Rapaz, que também fala num contexto desportivo, de uma história que vai-nos dar aqui de forma muito resumida, para adoçar aqui os sentidos e o interesse de quem quiser adquirir. Boa noite à psicóloga Ana Rodrigues, e antes de avançarmos mais, queria fazer a pergunta da praxe: quem é Ana Sofia Rodrigues no mundo desportivo, na psicologia desportiva, de alguma forma a sua história para a nossa audiência. Boa noite, então. Obrigada por este convite. Bem, essa pergunta é sempre a mais difícil de responder, que é quem somos nós e porque é que chegamos onde estamos neste momento. Eu acho que me descreveria, para começar, por uma apaixonada por desporto. Apesar de não ter um contexto familiar que consumisse ou que praticasse muito desporto, a verdade é que desde pequenina que adoro ver desporto na televisão. Lembro-me de ver Eurosport desde que saí. Eu ainda sou da altura de ter aulas só de manhã, e depois tínhamos a tarde toda livre. Eu, em vez de ver bonequinhos, ia ver Eurosport. Acompanhei Volta à França, acompanhei bilhar, acompanhei ténis. Portanto, desde pequenina que me lembro dessa experiência de estar ligada ao desporto. E depois, desde já pequenina, ali por volta dos 5 anos, eu fui testar a natação. Eu acho que também aqui na ilha. Eu venho da Ilha da Madeira, sou uma apaixonada também pela ilha e acho que seria uma boa promotora também desta Ilha da Madeira e das suas riquezas, mas na altura eu acho que era muito comum os pais e as mães colocarem os filhos na natação, porque é aquela ideia de que nós estamos rodeados de água, então é um mecanismo de proteção. Comecei pela natação, não era bem aquilo, fui ali dar uma perninha ao basquete, não era bem aquilo, fui dar uma perninha à aeróbica,
não era bem aquilo e efetivamente foi o handball que me roubou o coração, numa idade já um bocadinho avançada, portanto é uma modalidade onde normalmente os miúdos cá na ilha só experimentam a partir do início da adolescência. Eu experimentei na escola, havia lá um grupinho e comecei assim. Antes disso, eu acho que fui apaixonada também pelo futebol, que deu origem depois ao livro que eu escrevi, e essa paixão também se mantém, mas pronto, é uma história um bocadinho que foi um bocadinho à parte daquilo que foi o meu trilho enquanto atleta. E também mais tarde noutras posições. Logo a seguir, eu ainda era júnior, juvenil júnior, tive a possibilidade de ser árbitra na altura de começar a formação de arbitragem. Confesso que também não me apaixonei por esse cargo. E lembro-me na altura de um treinador dizer-me qualquer coisa como: lembra-te que o desporto não é feito só de atletas. E isto ficou-me gravado até o momento em que eu tomei a decisão de vou entrar na universidade, calma lá que isto agora vai ser mais a sério, portanto vou deixar o desporto. Embora eu tivesse aqui a possibilidade, não por qualidade, confesso, mas tivesse a possibilidade de estar na equipa sénior, na altura quando eu jogava, tinha a oportunidade de continuar pelo menos a treinar, não quis fazer, ingressei na universidade e cortei relações com o desporto na sua totalidade, que infelizmente é uma das lacunas grandes que nós temos no desporto português e é uma daquelas que eu mais agarro em gabinete agora como psicólogo. Entrei em psicologia e dou por mim a ter cadeiras, por exemplo, de motivação, em que eu fui estudar a motivação do Nelson Neiva após a lesão que ele teve após a medalha de ouro. Portanto, já havia aqui um bichinho para começar a estudar o comportamento no âmbito desportivo. Esse mesmo treinador, eu contei esta história deste treinador porque depois é esse treinador que, um ano depois da universidade, vem ter comigo, liga-me e diz: Olha lá, lembras-te daquela conversa? Estás aí muito paradinha, pensei que ias ter saudades e não tiveste, como é que é? E então convidou-me para ser adjunta dele. Eu tive como adjunta dos escalões júniores e juvenis e júniores durante 3 anos. Tive a oportunidade de contactar com jogadoras belíssimas que ainda hoje em dia estão aí em campeonato nacional e internacional também, o que é uma riqueza extrema também no meu percurso. E depois aventurei-me sozinha, enquanto estava a fazer o percurso em psicologia, aventurei-me também sozinha no contexto de treino desportivo, que sou recentemente quando tive a oportunidade de ser mãe. E foi um bocadinho aí este percurso todo meio que mixórdia, meio que testa, não testa, dá certo, dá errado, que fui seguindo até depois, mais tarde, começar a fazer formação em Psicologia do Desporto e dedicar-me apenas a isso. Muito bem. Hum, deste percurso, verifica-se que a Ana foi multifacetada, e experimentou vários desportos. Hum, Esta riqueza, de novas experiências, o as dificuldades e os constrangimentos de cada desporto, e também os pontos positivos que cada desporto traz, eh, foi benéfico, acrescentou, foi mais-valia, um valor acrescentado, neste tanto percurso desportivo como percurso profissional. Eu acho que sim, eu acho que sim. Nós vamos sempre adquirindo algumas habilidades ao longo dos desportos, principalmente eu acho que nesta dualidade entre desporto individual e desporto coletivo, há sempre aqui umas habilidades específicas daquela modalidade que vão ficando, e mais do que no meu percurso desportivo, eu senti agora no meu percurso laboral. Portanto, depois, mais tarde, quando comecei a empreender na psicologia, e sim, eu faço como freelancer, eu não tenho nenhuma ligação a nenhum clube desportivo, eu noto muitas dessas características dos vários desportos a surgir agora no meu contexto laboral. Uhum. Hum, Isto é interessante na apresentação que referi, eh, que alguém que teve influência no seu percurso, explicava que existe mais pessoas do que os próprios atletas. É algo que eu também penso e reflito sobre o mesmo assunto, até porque eh, na modalidade, especificamente aquela que eu tenho, mais competências, mais conhecimentos, temos a exacerbação do atleta, do jogador de futebol. E eu sou mais apologista por o processo do que propriamente
o atleta. O processo envolve todos aqueles que valorizam e constroem e permitem que o atleta consiga tomar a melhor decisão possível, com mais eficácia, mais eficiência e ser efetivo naquilo que faz. Quanto à individualização, terá os riscos quando falamos do atleta. O atleta, a personificação, seja no desporto, seja em outras áreas, tem os seus grandes perigos. Uhum. O que é que veio durante este percurso que notou essa maior ou menor importância nesses lugares, nesses papéis, sem ser de atleta, como foi também? Hum, Eu acho que todas elas têm a sua importância. Custa-me aqui colocar numa balança qual é que tem a maior importância. Agora, sem dúvida, o aparecimento deste treinador, que tinha uma visão um bocadinho mais à frente do desporto, fez com que eu pudesse testar aqui outras possibilidades igualmente importantes. E nós vemos em vários desportos, o futebol, por acaso, não é um desses casos, pelo menos que eu tenha conhecimento, de termos falta de profissionais na arbitragem, falta de profissionais no treino desportivo, falta de profissionais, por exemplo, na medicina desportiva, na fisioterapia, por aí adiante, mesmo em termos de psicologia do desporto, fatia de psicólogos do desporto trabalha para profissionais de desporto, mas noutras modalidades menos faladas, menos populares, nós vemos uma grande lacuna deste tipo de profissionais e isso faz também porque se faz crer às nossas crianças de que o único caminho possível, viável e que levará a algum tipo de reconhecimento será única e exclusivamente como atleta e vencendo campeonatos, vencendo medalhas, sendo convocado, por exemplo, a uma seleção e tudo mais. Aqui nós, primeiro, dizer que eu acho muito importante que se direcione consoante as características de cada criança, se direcione para os vários papéis, desde muito cedo, que se permita que ela experimente várias modalidades e vários papéis dentro das modalidades. Quer seja, por exemplo, como infantil ou iniciado, um infantil já o consegue fazer super bem. Um infantil ou iniciado poder testar a arbitragem, foi na altura mais ou menos o que me aconteceu. Poder, por exemplo, enquanto capitão de equipa, assumir aqui algumas tarefas não de treino desportivo, mas de alguma liderança dentro do campo, e assim fazer com que os jovens possam diferenciar e adquirir aqui mais habilidades para além do atleta em si, porque depois em gabinete. E se calhar já estou a avançar muito, mas em gabinete, dois dos grandes problemas que eu vejo é, primeiro, uma especialização muito precoce desta criança, que depois faz com que ela não desenvolva a totalidade das suas habilidades, e depois, no momento de transição, principalmente para a universidade, há um grande grau de desistências, exatamente porque o adolescente, neste caso o jovem adulto já, olha para a sua carreira e diz: Ok, se eu não tive sucesso neste único caminho que me apresentaram, então está tudo acabado e é aqui que eu vou desistir porque não há mais nada a fazer no desporto. E não é bem assim, nós precisamos também das outras Uhum. profissões, portanto, considero-me uma sortuda por ter sido este treinador também no meu percurso. Este, esta informação que dá aqui em relação já às causas, neste caso, eh, atletas que estão a seguir a carreira académica, eh, poderão ser outras causas. Eh, Desculpe, nem sequer são causas que estamos a falar de efeitos. Os efeitos em relação a esta especialização precoce pode ser, portanto, o abandono, o abandono da modalidade. Não falando noutras causas, porque há outras causas, até do foro psicológico pode haver outras causas e tudo, mas efeitos, os efeitos provêm da especialização precoce e só disso. É que sabemos, cada vez mais há técnicos especializados que têm até o seu percurso nessa especialização, nível 1, nível 2 e 3, e temos isto em associações, modalidades por todo o país, não é transversal, sabendo daquilo que é esta experiência enriquecedora nos papéis e nas modalidades
que é a multilateralidade do nome pomposo que dão há muitos anos, e sabendo disso, saindo frescos da faculdade, saindo frescos de um curso de primeiro nível, qual é as causas, sem ser a especialização precoce? Ora bem, assim pensando de uma forma muito rápida, eu diria que é um mecanismo de comportamento humano que é a recompensa. Nós somos recompensados se tivermos, saindo da universidade e pensando aqui, por exemplo, numa carreira de treinador, em que depois faz os tais níveis de formação, o treinador só é recompensado se tiver um atleta ao mais alto nível. Por mais que tenha atletas multifacetados, atletas muito competentes depois na sua vida laboral, atletas que sejam muito boas pessoas, que sejam promotores de um ótimo clima de equipas, os treinadores não são recompensados por isso. Então, nós saímos com a ideia fresquinha da universidade, mas depois temos um contexto que ainda é castrador e que ainda recompensa apenas a medalha, o troféu, a vitória, tudo mais. Assim, repentinamente, eu acho que é a causa que me estou a lembrar. Sim. Portanto, temos as habilidades, os soft skills, as competências que eles ganham, o rendimento que é, para além dos soft skills, capacidade técnica que saímos, ou tática, ou da percepção daquilo que é necessário de fazer naquela modalidade, que pode ser utilizada até noutras situações, a nível de percepção técnica e tática e estratégica, e depois temos o resultado. Nestes três pontos da pirâmide, o fulcral é o resultado. É aquilo que é premiado, na verdade. Ninguém premia um treinador por construir atletas, por exemplo, mais multifacetados. Nós no handball temos o chamado universal. O universal é um atleta mais multifacetado, que é capaz de cumprir várias posições, que é capaz de unir ali o grupo. É um atleta normalmente, quando nós temos a possibilidade de instruir um atleta destes, é um atleta que nós gostamos de manter no set inicial, que é um atleta que se mantém ao longo do jogo, principalmente em momentos fulcrais. Ninguém olha para um treinador e diz parabéns por teres formado um atleta multifacetado, que é a alma do jogo. Paradigma. Pergunta de paradigma. Temos, portanto, esta situação do treinador e como eu querer ser premiado no resultado. Não tenho essa hipocrisia de dizer que não, embora se for premiado nos três, melhor ainda. E é o ideal, mas às vezes o ótimo é inimigo do bom, portanto tem que haver ali um equilíbrio entre os três. A questão é esta: nós chegamos ao alto rendimento e muitas vezes nos desportos coletivos, é aquele que eu tenho mais conhecimento, falamos de valores. O treinador fala muito de valores. Tem a ver um pouco com os soft skills. Cooperação, solidariedade, que são necessários em grupos. Já estou a falar de competências interpessoais. Pois é, interpessoais, confiança, automotivação, o autoconhecimento. Pronto, uma série de competências nas duas situações. Se não treinamos isto, se não valorizamos isto, se não evoluímos isto, pois nesta situação nós não abrimos esse precedente, não abrimos esta continuidade para depois estar a cramar de algo que já não vem de trás. Uhum. Eu estava a falar e estava a lembrar-me daquele ditado português que é quem é que nasceu o ovo, quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nós não sabemos bem o que é que dá origem aqui nesta equação. Mas sim, eu concordo que depois vai sendo aqui, vai-se formando um efeito bola de neve também na formação desportiva e que tem um impacto nos nossos atletas. E perdoa-me levar isto sempre para os atletas, mas é com quem eu tenho mais experiência em termos clínicos, e parecendo que não haver esta dicotomia que é, tu tens que desenvolver as tais soft skills, tens que ser muito confiante, e agora, atenção que isto são chavões que estão na moda, tens que ser muito autoconfiante, tens que estar intrinsecamente motivado, tens que ter uma boa liderança, uma liderança democrática, depois fala-se nestes nomes como se fosse algo simples de dominar. E diz isto ao atleta, mas depois o atleta
do outro lado não vê que haja este trabalho também em terreno de treino. Isto não é um investimento feito. E esta dicotomia faz com que o atleta a longo prazo possa comprometer efetivamente a sua carreira. Nós temos conhecimento de vários atletas que, ao haver esta dicotomia de tens que desenvolver isto, porque se não desenvolveres não vais chegar ao alto rendimento, mas eu só treino contigo técnico-tático, chegam a um momento em que acaba por haver aqui um interregno. Nós tivemos o caso da Simone Biles, que acaba mesmo por declarar depressão e burnout, e eu acho que vem muito desta dicotomia. Portanto, Michael nós, Phelps, o outro. Michael Phelps, eu tenho aqui um dos meus livros favoritos, está aqui nas minhas costas, é o livro do Robert Tank, que depois Robert Tank, exatamente. Que acaba suicídio. de uma maneira terrível. É uma das minhas biografias favoritas e recomendo vivamente. Ainda não tive a oportunidade de ler a do Nadal, mas já me disseram que conta histórias idênticas. Por isso, nós não nos podemos deixar envolver neste ciclo, havendo tantos estudos e estudos científicos. É importante que se destaque isto. A psicologia é uma ciência, baseia-se em estudos científicos, que podemos colocar aqui um conjunto de quês à ciência e como é que a ciência é feita, principalmente a questão da ciência qualitativa, que ainda é muito criticada nos meios científicos, mas nós temos muita ciência que embasa a importância disto ser treinado desde o treino físico, o treino técnico-tático deveria incluir este tipo de variáveis, este tipo de soft skills, para não terminarmos... Nas células do treino, no exercício. Exatamente, eu defendo isso, E eu também defendo isso. Eu apesar de sou sentir que apologista disso. ainda não é muito simples às vezes fazê-lo, e eu já trabalhei, eu tenho as duas vertentes, eu trabalho em psicologia clínica do desporto, em que eu estou numa clínica e os atletas vêm até mim e fazemos um trabalho muito focado nas necessidades do atleta, mas eu tenho a possibilidade de, por vezes, ainda fazer acompanhamento do desporto, que é um acompanhamento in loco, em que o psicólogo está no treino, em que o psicólogo faz alguns reparos relativamente à performance daquele atleta em treino e também relativamente ao espírito de grupo, à coesão de grupo, à comunicação do próprio treinador para com o atleta, e isto é de uma riqueza extrema. Era interessante, era o planeamento de treino, não vir só do treinador, mas ser uma negociação entre físico e mental, entre treinador e psicólogo. Isso ainda Eu, não tive a oportunidade de experimentar. eu tenho aqui uma luta, já desde há algum tempo, já escrevi nas crónicas que eu tenho, que chama-se Não Treinam, Não Se Queixem, é as minhas crónicas, e tenho outra também que é o treina a dor, portanto, o treinador, quem é que treina a dor, e nessas crónicas falo daquilo que eu acredito que é o método da periodização sistémica, é dar, e já escrevi que não, na minha noção, não existe método sistémico no cientificamente tratado no treino. Não existe. Existe empiricamente ou subtilmente ou sensivelmente treinado, mas com uma base científica, exatamente como a Ana estava a falar, com planeamento, tanto que você vai a um microciclo, por exemplo, no futebol, e você vê microciclo padrão, um macrociclo padrão, você vê as capacidades físicas que estão lá, no menos um, menos dois, menos três, portanto, não vou estar aqui a dar uma questão muito técnica para não ser muito afadonho, mas depois vemos as competências totalmente esclarecidas, ou esta priorização tática do professor Vítor Frade teve um upgrade que diz que vai buscar a parte psicológica que é mais complexo ou menos complexo, quando isto é redutório, a tornar a parte psicológica muito redutória, na minha perspectiva, torná-la muito redutória, e depois ainda tem a questão técnico-tática que é muito explorada, mas depois tem a questão sociológica que também não é explorada. Por isso é Uhum. que eu não digo que isto é sistémico, porque eu posso ter um aluno, não sei se já teve nestes contextos, um aluno em que a turma, sendo muito boa, influencia-o positivamente e ele torna-se bom, já tive estas situações, como já teve um aluno que consegue influenciar a turma.
e vice-versa, como uma turma muito má num aluno muito bom consegue. Portanto, estas influências que, se não forem tratadas, não treinem, não se queixem. Uhum. Não treinem, não se queixem. Portanto, se não têm noção nestas perspectivas, não é sistémico, é parcial. Eu chamo uma coisa que é parcialmente sistémica, que é, tem a especialidade técnica, tem a especialidade tática e depois tem algumas sensibilidades nos outros parâmetros. O treinador é estrategicamente muito evoluído. O Ancelotti, que ganhou a Liga dos Campeões, tem as relações humanas e é uma pessoa muito empática, tem uma liderança muito agregadora, mas Uhum. isto não quer dizer que seja psicologia. Quer dizer que ele usa ferramentas ou usa elementos da psicologia, que Uhum. pode ser espremida mais ao máximo. Isto é só E que uma é à parte. ótimo. Mas que é Sim, ótimo. sim, sim, Atenção que eu sim. defendo que os treinadores devem mesmo ter formação em psicologia do desporto ao longo da sua formação enquanto treinadores, portanto, nos vários níveis, e sou uma apologista de que essa formação tem que ter um cariz prático. Mais do que saber teorias, mais do que saber nomes pomposos, eu precisaria que aquele treinador saísse da formação a saber aplicar aqueles conceitos, a saber que reconhecer um determinado, vou-lhe chamar padrão de comportamento, aqui de uma forma também muito redutora, mas um determinado padrão de comportamento e perceber, dentro deste padrão de comportamento eu tenho X ferramentas que eu posso aplicar antes que o caso se torne, que evolua para uma vertente mais difícil de gerir. Eu tive a oportunidade de ver em tempos um planeamento, um mesociclo, estava dividido em mesociclos, e os mesociclos de uma equipa, e que tinha as competências sociais, psicológicas necessárias para aquele escalão, aquela idade. Então era nos primeiros 3 meses do ano, o atleta deve desenvolver X, Y e Z, eu não vou especificar porque já não me recordo daquilo que vi, e na altura eu perguntei como é que se chegou a este tipo de habilidades. E responderam tabelas. Piaget tem um conjunto de estágios que pode seguir, o Eysenck também, portanto, nós temos um conjunto de autores que têm tabelas ditas normativas. E pronto, foi por aí. Na idade X é suposto que este atleta esteja a passar por este desafio e então tem que desenvolver a cooperação de grupo, o gosto pela equipa, o amor à camisola, tinha coisas assim muito, muito simples. Na altura tive a oportunidade de ver um bocadinho os treinos, com essa curiosidade de perceber como é que isto era trabalhado e aplicado, e um dos reparos que eu fiz foi de que forma é que a comunicação deste treinador estava, de certa forma, a desenvolver e a reforçar esse tipo de habilidades. Nós vamos bater ao reforço novamente, porque é um dos mecanismos mais Practice what importantes. you preach. Practice what you preach. Exatamente. No próprio comportamento do treinador, mas também dentro daquilo que eram os comportamentos da própria equipa. Aquele atleta se devia, por exemplo, desenvolver empatia, eu se calhar tinha que premiar, nem que seja com reforço verbal, atenção que não tem que ser um reforço físico, dar um presente, qualquer coisa, mas pode ser um reforço verbal, quando aquele atleta se calhar perde uma bola e vai amarrar a sapatilha do colega. E isto não se fazia. E então eu coloquei isto em perspectiva, que foi quão benéfico poderia eventualmente ser ter um profissional especializado em comportamento, com o olhar direcionado apenas para aquelas situações, para ser quase que um conselheiro, e nós temos o counseling dentro da psicologia, um conselheiro deste treinador, e poder especificar essas situações, poder ajudar primeiro numa definição de habilidades, porque atenção, as crianças e os jovens não são tabelas, e existem avaliações psicológicas exatamente para perceber aquela equipa que necessidades tem, que necessidades são mais prementes, por onde é que se deve começar o trabalho. Portanto, um psicólogo seria importante aí e seria importante depois no acompanhamento, no tal planeamento de treino, a cada microciclo de, ok, neste microciclo, se calhar a nossa necessidade é aumentar aqui os padrões de autoconfiança desta equipa, nós temos jovens com qualidade, mas que não confiam ainda muito nas suas habilidades, então esta autoconfiança vai ser desenvolvida no exercício X, tu vais dar o feedback assim, desta forma, vais reforçar desta forma, vais fazer a crítica construtiva desta forma para nós vermos que tipo de impacto é que tem na autoconfiança. E isto é feito
na teoria, lá está, eu nunca o passei assim, desta forma, enquanto psicóloga, é feito com medições recorrentes para nós percebermos se efetivamente o trabalho está a ser bem feito. É que isto não pode ser uma coisa ao Deus dará e de senso comum, porque se for uma coisa de senso comum, todos nós somos capazes de o fazer. E eu não acredito que a psicologia seja senso comum, eu acredito que é uma ciência. E depois esse empirismo, que passa depois um empirismo, de chapa 4, de igual para toda a gente, em que a tabela assenta em todas as crianças da mesma maneira, não está a dar uns certos princípios, não está a dar a credibilidade que tem e que eles sabem, o princípio da especificidade, o princípio da individualização, portanto, tem que respeitar essa situação. E na própria avaliação tem que se respeitar isso, porque se não se respeitar, a gente pode dar um medicamento errado para uma doença que foi diagnosticada de forma errónea. Portanto, E genérica até. e genérica, e estas situações, por vezes, é o que eu vejo mais recorrente, desde base até alto nível. Também, no alto nível também faz esta situação, em que, claro, no meio de 20 a gente vai acertar em alguns, aquela ferramenta, aquela tabela vai acertar em alguns, só que a gente regozija-se por esses que acertaram e depois não vai a fundo, nem tenta espremer aqueles todos que andaram ali no limbo, andaram ali em órbita para saber o que fazer por eles. Avaliação é muito importante, por isso é que a minha próxima pergunta, Ana, tem a ver muito com a avaliação. Eu acredito muito na avaliação, é a mãe para mim de todas as habilidades, embora o planeamento seja o pai de todas as habilidades, a mãe, aquilo que dá ponto, aquilo que dá início à construção de algo, tem que ser a avaliação. Essa avaliação deve ser pelos treinadores. Eu acho que não. Dos Isto era um tema que dava pano para mangas, perdoem-me, porque na verdade é o que se faz em Portugal e é o que se incentiva a que seja feito. Aliás, nós tivemos um congresso, eu fui Então muito crítica. deixa colocar aqui um rodapé só, para continuar, e não te esqueças do que estás a dizer. Então, este acompanhamento com os treinadores, em que dá-se ferramentas, não era necessário também dar as ferramentas avaliativas, porque ele vai deduzir algo que depois não tem a certeza, só por intuição, pode acertar. Isto é roleta russa, pode acertar, não se pode dizer que não acerta. Agora, tendo um psicólogo, eu sou técnico, mas também defendo isto, porque quando gosto de fazer uma avaliação, gosto de fazê-la com base científica. Gosto de fazer gosto de fazer com base científica. E que seja de acordo com as necessidades de quem tem à frente. E não lanço as coisas para ver se acerta. Volto, é que isto depois vai desconstruir aquilo que falaste anteriormente, que é dar ao treinador. Eu acho que dá-se, mas o psicólogo tem que ir ao lado, tem que acompanhar. É a minha opinião por causa da avaliação. Ok, eu tenho aqui algumas questões e tenho sido muito crítica relativamente a esta questão da avaliação, até mesmo em comunicação social. ah, por isso, isto é uma opinião muito defendida, mas que eu sei que causa sempre alguma estranheza. Primeiro, fez muita confusão o último Congresso de Psicologia do Desporto. Grande parte dos trabalhos científicos que foram apresentados por treinadores, por técnicos em ciências do desporto, por pessoas que estão a passar instrumentos psicológicos sem terem acesso à formação de psicologia. E isto é permitido constantemente em contexto académico. Atenção, que eu não estou a dizer que estas pessoas não são capazes ou não são capacitadas de alguma forma para fazer, eu não sei, não estou lá a ver, mas faz-me um bocadinho de confusão que isto esteja a acontecer e mais, que num congresso de psicologia do desporto não sejam psicólogos e psicólogas a estar lá. E aqui aponto o dedo contra mim, profissional de psicologia do desporto, que não desenvolve se calhar a base científica no meu dia-a-dia, ou que não eu aplico, mas não desenvolvo nova ciência para me sentir capacitada para aplicar. Não sei se isto ficou claro, mas basicamente eu acho que os psicólogos deviam ser os primeiros a se afirmar e a estar nos sítios a falar sobre ciência psicológica.
Portanto, fez-me um bocadinho confusão. Por outro lado, nós temos um grande problema relativamente à avaliação psicológica dentro do desporto, porque como não é uma área com grande aposta académica na psicologia, já vai sendo diferente, mas não temos grandes universidades a fazer investigação em massa em psicologia do desporto, feita por psicólogos. Nós temos muitos instrumentos que não estão propriamente validados para a população portuguesa. Portanto, já foram aplicados muitas vezes com vários grupos, com várias modalidades. Nós já temos algumas certezas sobre a sua fiabilidade, confiabilidade, todos esses termos científicos que eu não domino, confesso. Mas não existe a verdadeira adaptação à população portuguesa. O que nos leva aqui é uma dificuldade em fazer estes ditos diagnósticos dentro das equipas, ok? Aqui leva-me a um terceiro ponto, que é, se eu dou a ferramenta a este treinador, uma ferramenta que não está preparada para a população portuguesa, ou poderá não estar, eu não sei se está, ainda não houve estudos nesse sentido, estudos macro, mas poderá não estar. Se ele não tem o treino em observação, o treino em comportamento humano, tal como os psicólogos fazem durante 6 anos consecutivos, dificilmente ele vai conseguir reconhecer algumas brechas naquele instrumento que podem não retratar necessariamente a realidade daquele atleta. Portanto, eu sou apologista, sim, os treinadores devem ter formação, sim, os treinadores devem ser os primeiros reconhecedores da possibilidade de problemática ali, mas nunca a pessoa a fazer o diagnóstico. Aí deveria ser um profissional especialista em comportamento, tal como os psicólogos são. Não sei se ficou claro. Ficou claro, para mim ficou claro, é exatamente isso que eu também penso, até porque a gente faz confusão da comunicação, da liderança que o treinador tem com todas as valências psicológicas e até com a perspectiva de prevenção que o treinador já pode fazer, que é algo que tem o seu devido cuidado, com a questão da avaliação, que para mim tem mesmo uma grande importância, tem é um ponto primordial para o percurso, para o processo, e a única coisa que eles não se metem é na questão clínica. É quando a coisa está a arder, quando a coisa está a partir, aí Mas abrem tem as que estar portas. partido mesmo. Tem que estar partido mesmo, porque se não tiver, às vezes até. Ele disse que era para não treinar, mas se calhar vens aqui dar uma perninha. Pronto. O psicólogo, como é que consegue passar a imagem que tem que entrar no processo? E eu gosto do nome processo, é uma coisa que eu repito muito, porque é uma coisa que eu identifico, mais do que personalidade A, B, C ou D, mais do que o staff, mais do que o dirigente, mais do que o psicólogo, mais do que o treinador, é o processo. Somos todos. O processo é todos. E no processo, estávamos aqui a falar como é que a Ana vê a possibilidade, a capacidade neste momento dos psicólogos estarem mais envolvidos neste processo. Capacidade, eu acho que os psicólogos têm, permitam-me aqui a ousadia, mas têm a Quando eu possibilidade. digo a capacidade, às vezes muitas das vezes, eu também reconheço alguma capacidade em mim, mas percebi que não tinha capacidade de vender a determinado momento da minha vida e não conseguia vender o meu produto, o meu processo, a minha ideia, e é Eu isso que acho, eu estou eu a acho que falar. aqui, eu acho que nós temos psicólogos e psicólogas muito capazes em Portugal. Atenção, que eu acho mesmo isto e tenho tido o privilégio de trabalhar com muitos. Aliás, nós tivemos um curso de capacitação olímpica no Comitê Olímpico, onde estávamos 20 e muitos psicólogos do desporto, todos eles inseridos no contexto desportivo,
part-time ou full-time, e Sidónio conseguiam... Serpas, Pessoa Vasconcelos, Esses são Jorge. os mais teóricos, na verdade, Hum, os mais catedráticos, vou dizer assim, mais associados ao ambiente universitário. Mas lá, no curso de capacitação olímpica, nós tínhamos psicólogos de terreno, está bem? Não aqui desvirtuando cada uma das valências, mas nós tínhamos psicólogos que estavam efetivamente no terreno, super capazes. Agora, há aqui uma questão que é, a psicologia tem aqui dois entraves. Primeiro, o seu objeto de estudo. Bem, o objeto de estudo é a pessoa, é o comportamento da pessoa, mas existem aqui valências que não são palpáveis. E ao não ser palpável, é difícil eu entrar e dizer que vou trabalhar qualquer coisa que não é palpável. Depois, são valências que são trabalhadas a médio e longo prazo. Nós não vamos, à partida, ver uma grande melhoria num atleta. Eu já tive situações de, por exemplo, me contactarem antes de europeus e de mundiais, está-se aqui a passar qualquer coisa, por favor, a psicóloga ajude porque ele tem competição daqui a 2 semanas. Ok, eu digo, a primeira coisa que eu digo é, não faço milagres em 2 semanas, quanto muito, através de uma primeira desconstrução, pode haver aí um clique e efetivamente o resultado traduzir-se, ou traduzir este trabalho psicológico, mas não foi o trabalho psicológico que fez aí a grande diferença neste atleta, porque eu não acredito em resultados a curto prazo na psicologia. Nós sabemos que é um trabalho que tem que ser recorrente e que tem efeitos, grandes efeitos na sustentabilidade da carreira daquele atleta a médio e longo prazo. Portanto, é difícil nós entrarmos e termos que dar resultados numa época, por exemplo. uhum. A rotina, quando eu digo a rotina da habilidade, a rotina da ação positiva para aquele atleta, só se consegue depois de um processo constante, contínuo, e da parte do atleta perfeito, e apoiante da parte do o colaborador e catalisador da parte do técnico e do staff que está em sua envolvência. Nesta questão da psicologia, perguntei ao professor Jorge Silveira, psicólogo Hum. da Federação Portuguesa de Futebol, bicampeão europeu, campeão do mundo de futsal, que a perspectiva que via, e o professor já referia que os clubes estavam nessa desconstrução, que eu sentia, e tive em estruturas, pronto, estagiei em estruturas com a sua dimensão, que havia um alçapão. Portanto, o treinador deixava, o staff deixava o psicólogo passar, o psicólogo passava, depois a determinado momento o psicólogo voltava para o outro lado da trincheira e eles tiravam o alçapão novamente. Era uma coisa descontinuada, uma coisa pontual, uma coisa que, por essa descontinuidade, tem as suas implicações. A Ana vê isto, não vê esta descontinuidade temporal, qual é causas e efeitos, qual é as consequências disto tudo? Eu não tive a possibilidade de estar em grandes clubes, em grandes estruturas. Aliás, eu tive aqui, perdoem-me, mas eu estive aqui a trabalhar com o Clube Sport Marítimo, portanto, eu acho que é uma grande estrutura já, É. pelo menos aqui a nível regional, e esta descontinuidade ainda é muito fruto da ideia motivacional apenas que se vende hoje em dia. Portanto, ir fazer palestra motivacional previamente ao jogo importante, dar ali 2 ou 3 nuances no balneário que vão reforçar ali o ego dos nossos atletas e depois termina por ali. Ou tem resultados e volta-se a combinar outras palestras motivacionais, ou acaba por ali o trabalho e o psicólogo nem entra. Eu senti muitas vezes dificuldade com os meus treinadores para entrar, quando quis fazer esse trabalho de terreno que nós estávamos a falar há bocadinho, em que eu quis entrar e quis perceber processos, quis estudar processos, quis estudar a própria modalidade. Eu era aquela que chegava e muitas vezes dizia ao treinador: mande-me aí 2 ou 3 manuais técnicos da sua modalidade para eu aprender sobre a modalidade, para aprender os gestos técnicos, para saber falar aqui com os atletas, porque isto é importante também para que nós passemos alguma credibilidade. E nem sempre isto foi bem recebido por alguns técnicos com os quais tive o prazer, vou colocar assim, de trabalhar. Portanto, eu acho que este alçapão surge pela ideia
pelo mito de que o psicólogo só faz a parte motivacional. É uma das vertentes do nosso trabalho, mas não é de todo aí que se encerra o nosso trabalho, e pela questão de ainda haver este medo de intromissão. Ei, há alguém agora que vai se meter no meu trabalho, já não sou eu a ter o controle sobre tudo, portanto calma lá que eu vou afastar esta pessoa antes que seja tarde demais. Permite-me também aqui, por favor, a colocar a questão do ser feminino no desporto, porque o facto de ser uma psicóloga mulher ainda tem muitas nuances. Eu acho que o alçapão é colocado mais cedo do que se for um psicólogo homem. Ok. Quando refere-me aqui dos treinadores que teve e que trabalhou, verifica-se também que esses mesmos treinadores, colocando ou não esses alçapões, possivelmente até os que colocam os alçapões, vão para a comunicação social, e agora eu vou falar de uma questão mais sociológica, e dizem, os meus jogadores hum, ficaram ansiosos por causa do público. A questão é de uma Hum, expressividade a nível de quem domina a parte psicológica, que fica só em concordância. Portanto, a gente ouve vários técnicos já de altíssimo nível que vão buscar um bode expiatório a esse ser desconhecido, ou ser especial, que é a parte psicológica, eh, para justificar situações que possivelmente não uhum, querem justificar, ou que querem retirar a força sobre as mesmas. Hum, a Ana é que me explique, porque isto trabalha-se a nível mediático, e a gente que está deste uhum, lado percebe-se, pá, mas como é que é essa ansiedade? Isto, qual é o barómetro, qual é o medidor para essa ansiedade? Mas com base em que foi feita essa avaliação? Qual é que foi o processo de trás para a frente que analisa, e então qual é que foi o treino quando se coloca uhum, nessas situações em relação a essa ansiedade, para desconstruir ou para familiarizar o atleta com essa situação? Portanto, isto tudo, como estamos aqui a falar, é treinável. Então, como é que uhum, chega àquele momento, e a justificação do mau resultado é: está ansioso, não está. Para mim, a ansiedade é uhum. mais difícil de perceber do que, por exemplo, a motivação. A motivação é muito mais subterfúgia, mas a ansiedade, Atenção que a motivação muitas vezes se confunde com a vontade. Portanto, exatamente, até aí nós é, podíamos fazer toda uma reflexão exatamente, é sobre o uso subterfúgio. este uso banalizado desta nomenclatura da psicologia um tanto ou quanto perigoso. Porque de certa forma nós estamos primeiro a colocar o locus de controle no externo, em qualquer coisa que anda para aí, que parece género espírito, que anda para aí em intrometer-se com os meus atletas e a dar cabo da sua performance desportiva. Por outro lado, nós estamos aqui a banalizar temáticas que podem efetivamente ser muito importantes para determinados atletas dentro do nosso plantel. Portanto, ir para a comunicação dizer que os nossos atletas estavam muito ansiosos e por isso perderam o jogo, quando na verdade eu até posso ter, por exemplo, um atleta com uma patologia de ansiedade generalizada que está a ser acompanhado por um psicólogo clínico, isto vai ter um impacto muito grande. E aliás, foi essa brincadeira das notícias desportivas, eu estava-me a rir há bocadinho, que me levou à construção do podcast à toa, que é um podcast que eu vou desenvolvendo assim muito amadoramente no YouTube, e que faço este questionamento das notícias desportivas, que sai muito, principalmente questões de lesão. Normalmente as questões de lesão leva-se logo para as características psicológicas, porque à partida esta periodização técnico-tática está super bem feita, super congruente com as tabelas, portanto o problema não é daí. Não há o equacionar de outros estressores de vida, e este podcast foi criado nesse sentido, de trazer esta psicoeducação para as pessoas e de desmistificar aqui alguns usos banalizados desta nomenclatura que me zangam muito de vez em quando, por vezes até brinco com a situação, portanto, quem assiste ao podcast já viu certamente este tipo de situações a acontecer. É psicoeducação, esse fact-checking, repete-me o podcast para a gente divulgar cá. À toa.
à toa no YouTube. É um podcast que está no meu canal do YouTube. Os canais têm sempre a mesma nomenclatura, portanto, Ana Sofia Rodrigues, algures.pt/pt, depois com as especificidades de cada plataforma, mas por aí devem rapidamente chegar. O podcast está também disponível no Spotify. É um fact-checking que tu fazes. Vou brincando um Gostei, bocadinho gostei. com essa ideia de que se usa banalmente estas nomenclaturas relacionadas com a psicologia. Temos na psicologia outras, outras construções, outros paradigmas a surgir, outras versões, outras visões a surgir. Vês isso também a surgir na psicologia desportiva, vês isso a ser implementado na psicologia desportiva. Eu vejo o aparecer de novas visões, novas formas de atuação muito interessantes. Por exemplo, nós temos uma vaga muito grande agora, principalmente em termos americanos, América do Norte e do Sul, um desenvolvimento, por exemplo, dos treinos perceptivo-cognitivos, que é uma grande vaga agora e que aposta aqui no treino da atenção e concentração, que à partida seria uma das habilidades mais importantes no desporto. Há quem a coloque assim. Eu, mais uma vez, costumo fazer escalas, mas é certamente uma habilidade fundamental. E estão a surgir novas vagas associadas à tecnologia, o uso da tecnologia para avaliação, para monitorização, até mesmo a questão, que há bocadinho estávamos a falar da ansiedade, quão ansioso estava aquele atleta? Será que alguém fez a monitorização e ensinou a trazer o nível de ansiedade para o nível basal ou para o IPS, para o nível ideal de performance? Alguém ensinou isto àquele atleta? E isto faz hoje em dia através de várias tecnologias. Realidade virtual. Realidade virtual também é uma das vertentes, embora eu sinta que a realidade virtual tem que ter aqui um conhecimento um bocadinho mais clínico, porque ao entrarmos numa realidade que não é a nossa, pode ativar aqui situações do nosso inconsciente que nós nem sabíamos referir, que nós nem tínhamos esta sensação, e portanto eu acho que a realidade virtual tem que ter uma formação muito mais clínica e muito mais específica para conseguir entrar. Não é só aplicar a realidade virtual a torto e a direito, porque pode correr mesmo mal. E aliás, eu fiz uma formação recentemente em tecnologias, porque estou a ver esta onda emergente de tecnologias, embora eu sinta que ainda não chegou muito a Portugal, mas noutros países já começa a existir esta onda emergente de tecnologias, e o formador contava exatamente que foi expor uma senhora, na altura acho que era formanda, portanto estava a aprender, e disse: queres te expor a esta realidade virtual? Tens alguma fobia que eu deva ter consciência? Tens medo de algum animal? Tens medo de qualquer coisa? E ela disse que não, entrou na realidade virtual e a verdade é que teve um ataque de pânico porque estava frente a frente com um animal que lhe provocou ali uma reação interna que seria inexplicável do ponto de vista dela, mas que precisou ali de um suporte mais clínico para conseguir voltar a nível basal e controlar aquela reação emocional. Portanto, é preciso ter muito cuidado às vezes, por mais que as ondas venham e que já exista conhecimento científico sobre elas, é preciso ter muito tato ao aplicar. Isto na realidade virtual. Nos treinos perceptivo-cognitivos, eu acho que é uma boa brecha de entrada para nós casarmos o treino físico, o treino técnico-tático e o treino psicológico, porque é uma ferramenta, ou seja, é um conjunto de ferramentas que permite, ao mesmo tempo que eu treino as habilidades físicas, fazer aqui o tal reforço das habilidades mentais. E Já vi a fazer é isso. Já vi a muito fazer isso. interessante mesmo. Um jogador do Manchester City, o Anderson, que tinha um ecrã e com a bola, e ele tinha que tocar em determinadas cores e ao mesmo tempo agarrar, coordenar com agarrar uma bola com a mão, e depois tinha, portanto, o jogo que tinha uma informação que tinha que cumprir essa tarefa, e então tinha estas duas tarefas em simultâneo. E eu acho Nós que temos estava a ser acompanhado por um psicólogo e por outras pessoas, não consigo perceber muito bem no vídeo, uma equipa multidisciplinar, o treinador do guarda-redes, talvez o psicólogo e mais alguém que eu não Uhum. consegui descortinhar.
Mas, por exemplo, nós já temos na formação desportiva, e nós que somos treinadores de formação, temos na formação desportiva muitos destes exercícios já aplicados. Aquela história de conduz a bola ao meu apito, vais ao cone vermelho, ao meu apito, ou se eu levantar o braço esquerdo, vais a tal cor, se eu levantar o direito, vais a tal cor, em que há a necessidade de nós focarmos vários estímulos e escolher de entre os estímulos aquilo que é o estímulo que eu preciso para conseguir concluir a tarefa. Isto é a definição básica da atenção. Agora, se nós o fazemos com essa especificidade, enquanto somos treinadores, e contra mim falo também quando fui treinadora, não sei se era feito mais num sentido lúdico ou desta especificidade de treino mental, mas até aí nós já temos as coisas, não vamos inventar a pólvora, vamos só casar aquilo que já está inventado de forma a promover a performance do atleta. Eu acho que as tecnologias vêm ajudar também nesse sentido, porque são um alvo motivacional dos nossos atletas hoje em dia. Eles cresceram já no meio tecnológico e, portanto, a tecnologia é um ótimo chamariz para que eles se motivem para o treino, para que gostem e para trazer este caráter lúdico. Que eu estava a dizer logo a seguir, eu tinha vontade de trincar a língua, que é, nós trazemos isto com um caráter lúdico e atenção que esse caráter lúdico provavelmente é das bases mais fundamentais na formação desportiva e que com aquela especialização precoce que nós falávamos inicialmente se perde pelo caminho. Nós temos o professor Vítor que se farta de falar nas redes sociais sobre a importância do brincar e do lúdico no treino desportivo, portanto, eu disse, O mas logo gaming, o que eles dão um nome eu pomposo trinquei a agora de língua gaming. e treinadores que nos possam estar a ouvir, continuem a fazer esse cariz lúdico, a trazer esse cariz lúdico para o treino, tá bem? Pode ser potenciado pela presença de um psicólogo, é só isso. Esta questão da parte lúdica, do gaming no treino, verifica-se que todas estas ideias de utilizar estas ferramentas, por vezes quem pensa fora da coxa e as utiliza, neste caso estou a ver agora um treinador de sucesso que utilizou a meditação, Phil Jackson, no Los Angeles Lakers, em que eu acho que as primeiras duas sessões o Shaquille O'Neal, eu acho que adormeceu, ficou nessas duas sessões, estava a descansar e ninguém o retirou do sono, mas que depois, com a prática, teve o seu efeito. É preciso para a psicologia desportiva, os decisores, não sei se é treinadores, se é dirigentes, terem um open mind, uma mente aberta para isto acontecer, ou será esporadicamente Phil Jackson da vida a arriscar? Eu costumo fazer sempre um desafio aos dirigentes desportivos que têm a abertura para falar comigo sobre isso. Eu digo sempre: experimentem. Experimentem, testem os efeitos em vocês e depois passem-no aos vossos atletas, porque passarão também com conhecimento de causa diferente e vão perceber que realmente têm efeitos. Portanto, testem. Claro que isto nem sempre é feito, nem sempre é bem aceito, mas eu acho que esta pode ser uma mais-valia da intervenção do psicólogo do desporto, é desconstruir isto com os treinadores, das agentes desportivos, maiores diretores de clube, por aí adiante, mas ter esta abertura para dizer: experimentem, testem, venham cá, nós temos a banda que monitoriza as ondas cerebrais, até foi um mecanismo adquirido pelo clube, portanto venham cá, vamos ver as vossas ondas cerebrais, vamos fazer um pequeno exercício de meditação, por exemplo, e vamos perceber até que nível as vossas ondas cerebrais vêm e que benefício é que isto vai ter para o vosso bem-estar físico, mental, social e até espiritual, porque depois a OMS define o espiritual também dentro do bem-estar, portanto vão perceber que depois que impacto é que isto tem. E vamos fazer isto, permita-me, 2, 3, 4 sessões. Ao fim das 4 sessões nós voltamos a falar. E ao testar os benefícios, há normalmente maior abertura para implementar. Uhum. É difícil é que as pessoas experimentem. Pois que já ouvi alguns dirigentes a dizer: eu não acredito nada disso. Mas as ferramentas tecnológicas vêm tornar isto palpável.
o que é muito interessante, que é, agora já não estamos a falar de uma coisa que está no ar, uma coisa que não dá para medir, agora dá para medir, é visual até. Nós, quando terminamos o exercício de meditação, há um gráfico que monitoriza, muitas vezes através de biofeedback, há a monitorização da sudorese, do batimento cardíaco, ou até mesmo o neurofeedback, portanto, esta monitorização das ondas cerebrais. Existe isto está medido e, portanto, aí não há como refutar os benefícios destas práticas. Sim, sim, porque a amnese que nós faríamos no início de qualquer intervenção fica um pouco perdido, por vezes, aquilo que o outro diz. Pá, ele disse aquilo que o outro diz e o dado fica sempre com base naquele elemento, naquele específico momento e em que dão o valor que dão, pois, que se pode perder ou que se pode valorizar consoante, novamente os decisores. Mas a situação de ter dados, acho que, hum, a nível desportivo, reconheço que a maior parte gosta de ter, esses dados. Embora também já exista cá muitos dados, a nível desportivo também há queixa que já há imensos dados Uhum. e que as pessoas têm dificuldade em relação a essa situação A de questão aqui é que os priorizar. treinadores não podem ser os únicos a ler toda esta quantidade de dados e a tirar conclusões a partir daqui. Daí a importância do trabalho multidisciplinar. Eu lembro-me recentemente, aqui há uns 6 meses, ouvir uma entrevista do Abel Ferreira, que estava a mostrar ali um conjunto de painéis com imensos dados lá das bandas de treino, e depois ele tinha uma monitorização do sono e tudo mais, e ele estava a ler todos aqueles dados e ele explicava o quão importante eram aqueles dados para a sua tomada de decisão. Agora, deixar toda esta leitura de dados nas costas do treinador também pode ser muito complicado e muito exaustivo. Daí a importância da equipa multidisciplinar e de delegar algumas leituras de dados para outros profissionais e lá está, ter aquele briefing pré-treino que vai ajudar, olha, atenção, atleta X precisa dar o feedback desta forma, atenção, do ponto de vista físico acontece, olha, atenção que este atleta teve uma menor quantidade de sono, por exemplo, não reme, portanto, um sono pesado, tendo menor sono pesado, houve uma menor reestruturação das células físicas e, portanto, há maior probabilidade de lesão. Por exemplo, estou aqui a meter-me numa área que não domino assim tanto, mas poderia ser o feedback de toda a equipa multidisciplinar que depois culminaria numa preparação de treino que aí sim seria representativa daquilo que são as necessidades daquela equipa e daqueles atletas individualmente. Uhum, muito bem. Estamos a chegar aqui a metade do programa e, aqui na crónica, é a última crónica, está dividida em 4, e é a crónica desta semana e acabaria com esta quarta, parte desta crónica e passaremos então às próximas questões. Se a Ana depois tiver alguma coisa a referir sobre a crónica, peço desculpa, não é de acordo com o tema, mas Uhum. tem uma sequência, cortar a sequência também ficava aqui um pouco esquisito. Hum, o tema chama-se TikTok Santa Clara e é, é a revisão sobre a época transata que acabou, e estávamos a acabar com a análise da equipa B. Conforme noutros projetos nacionais desta dimensão, objetivos de ser suporte da equipa A e um longo percurso, e nesse longo percurso que fazem os atletas é de subir ao primeiro degrau, com acesso a isso, e à sua ambição de jogarem num nível superior. Embora tranquilamente ganharam o campeonato regional de São Miguel, com a utilização maioritariamente de jogadores profissionais, e embora também tivessem menos mediatismo e visibilidade do que o sub-23, no futuro o organograma de qualquer equipa de elite será sempre a equipa B e depois a sub-23, mas lá chegarão. Não se liderando num campeonato amador, mas sempre com o pleno controle do mesmo, a densidade do volume e o nível de trabalho da equipa B alto
e de valorizar as experiências que permitiram às equipas amadoras regionais de aproveitarem esta dificuldade. Igual a oportunidade e à gestão dos recursos, sem rodar e gerir jogadores menos utilizados da equipa sub-23. Falando entre duas equipas, B e sub-23, que iniciaram e construíram o plantel conjuntamente de forma progressiva e já no decorrer do campeonato algo que terá de ser revisto no planeamento. Foram 46 jogadores, com 3 saídas e 5 entradas na janela de transferência de janeiro. Não se fazendo antes, embora outros jogadores valorizaram-se, quero aproveitar para destacar num nível acima, tanto nos júniores, sub-23 e equipa B, por todas as suas características dos excelentes ativos jogadores para o clube, caso de Martim Madeira e João Afonso. Claramente jogadores que poderão ser opção na seleção nacional das suas categorias. Gabriel Moraes, um jogador que também com muita margem, mas que saiu para a terceira liga ajudando o 1º de dezembro na sua manutenção. Como situações a refletir e retificar, são noticiadas 8 expulsões, 6 das quais diretas, passa um campeonato ao seu controle e a dimensão profissional que tem, este descontrole tem que ser controlado. Se é verdade que a equipa sub-23, por jogadores alimentou a equipa A, a equipa que formavam na sua base a equipa B, menos impacto tiveram. Como tal, terão de subir mais degraus para ter essa oportunidade. Ana, uma questão só de análise, queria trazer aqui outra crónica, mas fica a finalizar, portanto, a análise da época da estrutura do Santa Clara, onde que é a estrutura de futebol profissional dos Açores. Referindo isto, tenho visto muitas técnicas, falamos disso, para várias competências, cada vez com mais especialização, também com mais divulgação e que nos diz exatamente a capacidade que o psicólogo tem de abranger um leque de competências e um leque de técnicas que estão à sua disponibilização. Mindfulness, PNL, no coaching já temos coaching com várias direções, vários grupos-alvos. O que é que tu tens a referir, portanto, deste caminhar que existe atualmente e o seu futuro? Atenção que muitas das estratégias que estão a chegar ao contexto desportivo não são estratégicas que estão amplamente estudadas e divulgadas pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Isto é muito importante que se lhe diga. Portanto, todas as vertentes do coaching que surgem por aí, muitas vezes resumem-se, ou deveriam resumir, só que nós chamamos coaching psicológico. E este é o único tipo de coaching que à partida deveria ser tolerado. Mas é uma ferramenta super importante e que exige de nós, psicólogos, uma formação extra para o podermos fazer. Não é só porque somos psicólogos que podemos fazer coaching psicológico. Aliás, o coaching psicológico é tão específico que é uma das especialidades ou das subespecialidades da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Nós, dentro das 3 grandes especialidades, nós depois podemos ter algumas subespecialidades e o coaching psicológico é uma delas. Por exemplo, relativamente à programação neurolinguística, por mais que esteja estudada no contexto desportivo e que nós consigamos perceber, por exemplo, é muito comum falar nisto nos nossos colegas espanhóis, eles falam muito na PNL, e por mais que nós consigamos perceber a aplicabilidade disto, a Ordem dos Psicólogos Portugueses já veio emitir comunicado a dizer que não existe embasamento científico para que nós possamos aplicar a PNL. Portanto, a PNL, à partida, não é uma das ferramentas que o psicólogo vá de caras ensinar ao seu atleta. Claro que depois os ensinamentos podem se intrometer aqui ao longo do acompanhamento psicológico, não digo que não, mas à partida nós não podemos, psicólogos, em Portugal, promover a PNL. Portanto, é preciso ter muito cuidado às vezes
vezes no tipo de ferramentas que nós queremos trazer, no porquê de as trazermos a essas e não outras que se calhar estão mais validadas do ponto de vista científico, que nós conseguimos explicar causa e efeito, que nós conseguimos perceber que aplicando neste momento vai surgir à partida este comportamento reativo. Falamos aqui na questão da meditação, por exemplo, a meditação está muito bem explicada e nós temos vários tipos de meditação para aplicar em vários momentos do microciclo deste atleta. Portanto, não é feita uma meditação à toa. Igual, por exemplo, com a respiração. Eu costumo dizer sempre, das primeiras coisas que nós desmistificamos no acompanhamento clínico do desporto é a questão da respiração. Porque toda a gente diz, respira fundo, respira mais, inspira mais tempo, mas ninguém consegue, por exemplo, explicar, ou não vejo isto, não é não conseguir porque isto tem base científica e toda a gente pode consultar a ciência, mas poucas pessoas utilizam isto desta forma. Por exemplo, um atleta deverá sim inspirar mais tempo do que expira, aliás, inspirar menos tempo do que expira se quiser relaxar. Previamente a uma competição isto não é recomendado. O professor Sidónio Serpa até falava na questão da contagem. Por exemplo, se for para relaxar, eu farei uma contagem 3, 4, 5. Se for para ativar pré-competição, eu vou inverter esta contagem e fazer uma respiração 5, 4, 3. Por exemplo, portanto, esta aplicação de técnicas de forma descontextualizada, desconhecedora até dos princípios básicos por trás disto, pode ser perigoso. Mais uma vez, mas isto em termos de técnicas, informem-se. Existem muita ciência portuguesa, feita por teóricos portugueses. Procurem informação até junto de nós, psicólogos. Este tipo de ferramentas eu acho que os treinadores podem conhecer e devem aplicar em contexto desportivo. Muito bem. Isto porque também fui escolhida as três técnicas, porque também aqui envolviam outras discussões que e os psicólogos temos, e também queria trazer aqui à nossa tertúlia. Esta situação destas técnicas, e a gente já vê alguns treinadores usá-las, por exemplo, o PNL, o Cabeça Fria, Coração Quente do Abel Ferreira, o livro que o Abel Ferreira escreve, tem tipo PNL até nas costas do avião, tem uma mensagem para o jogador, o que é impressionante, que vai ao pormenor, mensagens na cabeceira ao acordar, o jogador tem uma mensagem personalizada na mesa de cabeceira dele, portanto... Os áudios género mantra, também é muito comum. Eu não escolhi, por exemplo, a hipnose, mas escolhi estas três porque sei que mindfulness é um mundo que está-se a abrir agora, estão a apostar muito. O coaching, tem o mental coaching, que neste momento tem a situação sensível de, digamos, fazer também um pouco aquilo que é o papel do psicólogo, mas que não faz na sua abrangência claramente do que é o psicólogo. E a questão, a outra que referi, que foi exatamente o PNL que já alguns treinadores fazem parecer. O que é que tu achas disto, que esta última nota que eu dei do mental coach? Ok. Eu acabei de referir que todas as pessoas podem adquirir e aplicar conhecimento científico. Reitero isto. Portanto, qualquer pessoa que tenha vontade de aprender sobre este tipo de técnicas pode efetivamente aprender e aplicá-las. Coloque aqui um senão de que tipo de formação é que estas pessoas estão a fazer. Diz-se muitas vezes a formação de um fim de semana, mesmo que existam mentorias mais alongadas, que tipo de mentorias são, que tipo de princípios base estão na base destas formações, o que é que se traz, que ideia é que se traz daqui, e isso faz toda a diferença. Existem coaches que são bons profissionais, bem? Na medida certa em que ele sabe reconhecer o limite da sua profissão e não invadir limites que são mais clínicos e que dizem respeito à saúde mental de um atleta. Ora, vou tentar dar um exemplo, vou tentar
transformar isto numa metáfora e tentar dar aqui uma imagem para que se possa entender um bocadinho melhor. Imaginemos que há uma casa que está a ruir. Há uma parede que está a desabar e eu tenho de alguma forma que resolver a situação para conseguir sustentar aquela casa e não colocar em perigo os seus habitantes. Eu diria que o coaching é aquela pessoa que a curto prazo vai resolver esta problemática, colocando lá um pilar, um pagão, sustentando de alguma forma aquela parede para permitir que os habitantes saiam em segurança e possam eventualmente nunca regressar àquela casa. Portanto, a curto prazo isto funcionou. Agora imaginemos que precisava de habitar aquela casa, que não tinha outro ponto de suporte. O psicólogo seria aquela pessoa que, à partida, estudaria a estrutura, perceberia qual o problema na estrutura e tentaria, de certa forma, arranjar a estrutura para que aquela família pudesse habitar aquela casa. Então, Estamos a falar de um placebo, esta analogia, um placebo e o tratamento de uma doença. não é bem um placebo porque efetivamente tem resultados e a curto prazo tem resultados. Claro que se nós pensarmos de uma forma básica, se nós nos conhecermos melhor, à partida teremos uma melhor performance. Autoconhecimento é uma das bases do coaching psicológico. Várias ferramentas até em descobrirmos as nossas forças e fraquezas, o nosso ponto A e o nosso ponto B. Portanto, são ferramentas de autoconhecimento. Se nós nos conhecermos melhor, vamos atuar melhor no contexto esportivo. Até aí tudo certo. Portanto, não é bem um placebo, vai ter resultados. Agora, esses resultados têm que ser sempre resultados a curto prazo. Nós não vamos trabalhar com coaching para um atleta que está a trabalhar para os Jogos Olímpicos daqui a 4 anos. Não é um processo de coaching, é um processo psicológico. É um processo a longo prazo. E o coaching terá sempre aqui, nós temos que ter noção que o coaching não vai resolver nada na estrutura. O coaching vai, de certa forma, sustentar a estrutura para que me permita chegar à performance, performar, e depois eu tenho que ter noção que vai haver alguns uma queda aqui no nosso... Porque foi uma estratégia pontual. E temos que o encarar como tal. Portanto, eu acho que os atletas precisam de ter, porque normalmente são os atletas e os treinadores que têm este tipo de serviços ou que contratam este tipo de serviços, têm que ter noção daquilo que querem. Portanto, isto é uma ferramenta de suporte. Exatamente. Dizendo de outra forma, uma ferramenta de suporte. Okay. E está tudo certo em contratar um coach para fazer isso. Um coach, espero que tenha alguma noção de que tipo de formação que aquele coach tem, que tipo de influência que tem no contexto esportivo, conhecimentos do contexto esportivo. Portanto, está tudo bem aqui em contratar um coach. A longo prazo, o trabalho de coaching vai ser muito redutor daquilo que pode ser a potencialidade em termos de saúde psicológica dos nossos atletas. O coaching traz aqui mais uma questão que eu costumo colocar em cima da mesa para as pessoas refletirem, é que os psicólogos têm um código de ética que deve ser respeitado, onde tem princípios, nomeadamente o princípio da confidencialidade. É muito rigoroso e a nossa cédula está em xeque cada vez que nós passamos informação a terceiros. E aqui, muita atenção que pode ser só informação do processo do atleta para o processo de treino que o treinador está a planear. Só isto é preciso ter aqui um grande rigor em termos de confidencialidade para perceber que tipo de informação que eu posso ou não passar e de que forma é que eu vou fazer. Os coaches não têm isto. Por isso é que depois muitas vezes se vê a vida do jogador chapada na comunicação social. Mas os coaches têm um código, a International Coach Federation tem um código de conduta. Tem que à partida não tem uma aplicabilidade em Portugal, nem tem não há um regulamento português que puna estas pessoas por aquilo que fazem. Por exemplo, mas o caso quem mediático... quem segue esse regulamento, quem segue e segue-o na íntegra quando aplica, independentemente do sítio onde está, é de onde veio, isto é, de onde é que tirou a informação. Portanto, a perspectiva é que tem que respeitar isso. Sim, não está, o que eu quero dizer é que não está regulamentado, bem? Enquanto um coach, por exemplo, se quebrar o sigilo, e nós vimos o caso mediático da Susana Torres e do Éder, um coach se quebrar o sigilo não tem qualquer tipo de punição. Se isto acontecesse com um psicólogo, automaticamente a minha cédula era retirada e a probabilidade de eu voltar a exercer era muito diminuta. Portanto, aqui é esta dicotomia que eu queria colocar aqui em análise. Portanto, nós respeitamos
ética, é um código de ética que está regulamentado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, está na Constituição Portuguesa neste momento e existem punições claras caso nós infringamos este princípio, este e outros. É a questão da ética, e tu colocaste, também no coaching, verifica-se que o atleta temos que seguir, portanto, o ritmo, o crescimento, a abertura do atleta. Algo que também acontece com o psicólogo. Só que, e posso referir, que me foi passado, o professor Pedro Teques refere muitas vezes, quem está na psicologia, não na formação, porque tem que respeitar este percurso, este step by step, mas quem está no alto rendimento é para ontem. Portanto, é para ontem, não há, isto aqui não há, não, é preciso ser, de alguma forma, consciente que isto é uma realidade e existe esta pressão, vai existir essa pressão. Nessa questão, tanto, se a gente vier a falar do coaching, mas falemos agora mais da psicologia. A psicologia, em determinado momento, há algumas situações que têm que comer etapas. Deve-as fazer, não deve-as fazer, vai-se contextualizar em relação à necessidade desportiva do atleta e do staff ou do técnico ou não? Vai procurar uma contextualização por mais premente que seja a necessidade de resultado. Portanto, nós não conseguimos atuar sem alguma contextualização de base que nos permita delinear um caminho a seguir. Mas sim, eu percebo isso, há resultados que têm que aparecer para ontem. Agora, não podemos culpabilizar o psicólogo pela existência ou não desses resultados a curto prazo, quando nós sabemos de antemão que o processo de saúde mental é um processo a médio e longo prazo, mais uma vez. Claro que aí os coaches ganham em muito, muitas vezes aos psicólogos, e atenção que nessas situações eu não recrimino recorrer ao coach. Mais uma vez, temos a ideia base de que queremos um processo a curto prazo e um processo que não vai tocar na estrutura da minha casa, mais uma vez. Porquê? Pode ser muito, muito. Imaginemos o meu atleta, o meu melhor marcador. Eu até estou com alguma esperança no meu melhor marcador neste jogo, porque precisamos de ir para a frente no resultado ainda na primeira parte, e o meu melhor marcador vai ter um de coaching, ou até imaginemos que fazemos isto em equipa, nem é nada personalizado. E há aqui uma ferramenta de autoconhecimento, sei lá, uma linha da vida. E o objetivo base daquele coach é aplicar uma linha da vida para reportar e reforçar os acontecimentos de vida que foram promotores de autoconfiança, de motivação, de bons resultados. Imaginemos que este atleta está a fazer a linha da vida e de repente olha para a sua linha da vida e não reconhece rigorosamente nada de bom. Terá um coach a capacidade técnica e teórica para dar conta desta situação? Não sei, coloco aqui um grande ponto de interrogação, porque até poderá ser, mas poderá não ser. E isso tem influência. Vai ter que ir a uma avaliação, vai ter que ir a uma desconstrução, a avaliação psicológica. Claro que o coach possivelmente vai mais o efeito e a psicologia vai mais a causa. Mas atenção que o efeito aqui que era pedido e procurado era reforçar aqui a motivação, era um efeito motivacional e na verdade eu acabei de dar cabo do meu melhor marcador a 3 dias da competição. Casava bem a psicologia com a... Quando eu digo coaching pode ser um psicoterapeuta, casava bem algo mais em que atuasse mais no efeito, ou mais para ontem, e outro que atuasse mais a médio e longo prazo na causa, na estrutura, como a Ana fala. Sim, não é incomum. Não é incomum nós fazermos esta partilha de processos com coaches. Eu tenho 2 ou 3 pessoas em quem confio muito no trabalho e sei que existe esta baliza de eu estou a fazer esta parte específica
e se em algum momento isto resvalar para outro sítio que eu não sei, não controlo, não domino, eu vou encaminhar o caso. Existem ótimos coaches a fazerem isto. Portanto, quando eu digo que isto é viável, é mesmo viável e faz, muitas vezes no contexto desportivo. Então, olha, este atleta é só uma necessidade de autoconhecimento, reconhecer aqui mais-valias, podes ser tu a fazer isto. Ok? Se houver alguma parte da história que tu entendas que possa ser mais traumática, mais intrusiva, que esteja mais a moldar o inconsciente deste atleta, então aí sim, voltas a reencaminhar para mim. Ou por vezes até nem é nada, ficou passado, mas pode ser um processo psicopatológico que esteja a acontecer naquele momento. Uma ansiedade generalizada, um processo de depressão vindo de uma lesão, por exemplo. É N situações. Um processo de luto, que é muito comum também. Portanto, se houver esta baliza, esta conversação profissionais e esta baliza de, ok, este é o meu âmbito de trabalho, este é o teu, eu acho que as coisas funcionam. Uhum. Falando agora do livro, ok? Temos aqui uns 20 minutos para falar do livro. Este é um livro, é um projeto pessoal, um projeto pensado, com que base escreveste este livro? Este Explica-nos um pouco desse livro em si. Então, o livro Maria Rapaz é um livro que aborda a história da Maria, que era jogadora de futebol e que, entretanto, teve ali um arrufo no meio do jogo que lhe fez repensar aquilo que eram os nomes que se chamavam às meninas e todo um conjunto de factos históricos com os quais ela se confrontou e que ela não tinha bem noção, mas que aconteciam única e exclusivamente com mulheres e, portanto, ela desenvolve toda uma reflexão e o livro termina com uma mensagem de sororidade, ou seja, de suporte entre mulheres. Isto de uma forma muito sucinta é aquilo que conta a história. A Maria conta a história. Para começar, a minha história com o futebol, mas não se encerra aí de tudo. Foi trabalhada de uma forma muito estratega para ser um recurso, não de prateleira, mas de terreno. Eu queria ser jogadora de futebol e quando era pequenina jogava muito melhor com os pés do que com as mãos. Aliás, lembro-me sempre de um professor de educação física que me disse assim: tu podes fazer tudo o que tu quiseres, menos handball, porque tu não prestas. E era verdade, reconheço-lhe a veracidade. Na verdade, depois acabei no handball e consegui desenvolver essa aptidão, mas eu tinha muito mais aptidão com os pés. Eu jogava com os rapazes nos intervalos, eu jogava com os rapazes nas aulas de educação física e quando quis, eu tinha alguns coleguinhas de turma que estavam assim em equipas de futebol, que iam para os treinos de futebol. Eu não altura ia para os treinos de natação, mas aquilo não me dizia grande coisa, ia lá brincar um bocadinho, mas eu não via grande seguimento naquilo. E lembro-me de ter uma conversa com o meu pai e ter dito assim: ó pai, o que é que tu achas de eu ir assim para uma equipa de futebol, tal como o X, o Y, os Z estão a jogar? E não, o futebol é para rapazes. Que tal tu escolheres, e eu lembro-me do meu pai me dizer muito, muito claramente, que tal tu escolheres o judo ou o karaté? Ao menos aprendes-te a defender numa sociedade que maltrata as mulheres. E lembro-me disto ficar muito premente na minha memória, porque não só eu estava aqui a ter a ideia de que existem atividades que são de rapaz e nas quais eu não deveria entrar, não era correto eu entrar, e depois que o mundo não era seguro para as mulheres e não entendia muito bem porquê. Porque é que ele dizia isso e tive que desconstruir um bocadinho. Nunca foi para o judo, nem para o karatê, nem para nenhuma desporto nenhuma arte marcial ou desporto de autodefesa, portanto não aconteceu. Mas ficaram logo estas duas ideias. Portanto, Impressionante. Eu estou aqui a analisar a frase e a gente tem esta tendência de analisar como numa frase de sugestão, de aconselhamento, criamos logo duas realidades dos mundos na nossa cabeça que nos pode causar ou não algum transtorno ou alguma dificuldade. Mas tudo numa base no coração e sim, numa atenção, boa sugestão. o meu pai fez isto e eu deixo sempre uma palavra de carinho aos pais de atletas. Portanto, o meu pai fez isto para me proteger, de alguma forma, era a ideia que ele tinha para me proteger. E depois o meu pai nem sequer se recorda deste episódio. Portanto, para ele teve zero impacto. O impacto que causou foi para mim, porque eu continuei a fazer desporto escolar e a ir às competições de futebol, mas tentei sempre procurar outros desportos que colmatassem aqui esta minha necessidade de praticar desporto mais a nível federado, que era algo que eu gostava e que eu queria fazer. Portanto, isto ficou aqui guardadinho na minha história. Eu não peguei nisto até
eu, em 2018, ser convidada a fazer parte de um projeto de igualdade de género aqui na Ilha da Madeira, que se chamava Projeto Woman, e para falar destas questões de igualdade de género, e quando estávamos a tirar da caixinha algumas situações que tínhamos passado na nossa vida e que retratavam aqui alguma desigualdade para com as mulheres, eu saquei o nabo da púcara e contei esta história do futebol. Mais uma vez, ficou como um dos contextos que eu gostaria de trabalhar dentro da associação, porque depois em 2020 nós formamos mesmo uma associação, neste momento é a Associação Humaniza-te, e ficou sempre esta ideia do desporto. Eu Isso cheguei é a dar um IPS, é formação. um AIPS, para quem nos está a ouvir, é um AIPS, uma instituição de solidariedade social. Neste caso é uma associação juvenil sem fins lucrativos, portanto todos nós Ok. trabalhamos em voluntariado, nenhum de nós trabalha lá a ter um ordenado. E neste voluntariado muitas vezes nós tínhamos a oportunidade de ir à escola e eu, assim, como quem não quer a coisa, ia metendo a questão do desporto. E toda a gente me referia ao futebol, o futebol é de rapazes, nós tínhamos uma dinâmica para distinguir sexo e género, e o futebol é de rapazes, o futebol é para os rapazes, as meninas não podem jogar futebol. Aí as meninas depois ficam com as pernas cheias de nódoas negras, não pode ser. E havia sempre isto, ia ficando. Entretanto, nós progredimos para alguns cursos de formação, os CEFs, os cursos de educação e formação, pronto, aquela formação mais profissional que é dada em termos de secundário, e nós fomos dar algumas sessões a turmas de desporto, mais velhinhos, com maior capacidade de reflexão, e era constante esta ideia pré-mente de que o desporto não era para raparigas, nem era só o futebol, é que já era o assistir ao desporto feminino, tipo o ténis, e o assistir ao desporto feminino, tipo o basquetebol, que é horror, porque não é tão intenso, e o hóquei, e depois havia todo um conjunto de ideias base ali que acabavam por condicionar a discussão. Mas era difícil desconstruir isto porque estas turmas de desporto normalmente tinham uma, duas raparigas, portanto ficava difícil. E eu lembro-me de trazer muitas situações do futebol feminino. Muitas declarações, nós temos aqui a Nazaré que faz várias declarações sobre estas dificuldades. Tive a oportunidade de conversar com a Fátima Pinto também sobre isto e ela delineia as mesmas dificuldades. Portanto, isto foi sempre ficando, eu acho que foi sempre deixando crescer aqui o bichinho. No ano passado havia a possibilidade de concorrer a um concurso de literatura infantil e eu que já tinha esta ideia de escrever um livro infantil, só não tinha assim muito bem a temática, pensei, por que não? Porque este é um recurso que nós não temos, nós íamos às escolas e éramos Uhum. nós que construíamos os recursos para demonstrar aos estudantes aquilo que nós queríamos de alguma forma dizer. E então eu disse, por que não? Vou tentar, concorri, não passei, e ao fim de 6 meses a obra fica nossa. Ficou guardadinha na caixa até ter a sorte de me cruzar com a Carlos Porto, que também queria publicar um livro infantil, que gostou da temática e acabou por publicar a Maria Rapaz. E a Maria Rapaz, aqui que não se cinge única e exclusivamente ao futebol, mas que depois conta toda a Quem é a história. Carlos Portanto, Sport? Tens que fazerem um travão, porque é a ok, tua parceira. Quem nos está a ouvir tem que. Carlos Sport é uma Car editora. Sports é uma empresa de formação desportiva que, entretanto, Pronto. se lançou na área editorial de livros, e que tem livros já muito ligados ao contexto desportivo, nomeadamente o Atleta Mindful, para o qual escrevi o prefácio, que fala, foi escrito por uma coach. E fala em várias ferramentas de meditação mindfulness que podem ser aplicadas no contexto desportivo. Portanto, eles iniciaram nesta onda editorial e quiseram pegar aqui também na Maria Rapaz para continuar a abordar a temática, uma temática que é moda, vamos colocar assim, e para aplicá-la no contexto desportivo. Muito bem. Hum, neste livro que tu tens, da Maria Rapaz, hum, este storytelling que tu fazes chegar, acho eu, e vê às escolas e desde os mais pequenos, ou neste caso, ao- aos secundários, não é? Ao Uhum. secundário, hum, tem tido repercussões, tem tido efeito dessas crenças limitadoras, até porque muitas das vezes as crenças que nós temos são-nos dadas por outros, não somos, por vezes não nos colocadas nós próprios, colocamos Mas lá. temos o poder de as modificar. Uhum. Eh, e de algo que é uma ferramenta que nós podemos utilizar, que é hum, relativizar ou hum,
identificar como fantasia, identificar como não realidade, como uma não realidade. E nessa perspectiva, eu estava-te em off a partilhar uma das histórias que trouxe aqui o João Rodrigues, que é dessas crenças, crenças sociais, do que é o sucesso e o não sucesso, e o João Rodrigues muito rapidamente contou uma história do Joãozinho, numa escola, acho que é do Covão, em Câmara de Lobos, e o Joãozinho, juntamente com os outros colegas, ouvi o João Rodrigues a dizer que era um jogador olímpico, um atleta olímpico. E eles sentiram-se interessados porque era olímpico, os Jogos Olímpicos é uma coisa importante. E a professora apresentou o João, e o João disse que tinha ido a 7 Jogos Olímpicos. E a professora disse: vocês sabem quantos anos são 7 Jogos Olímpicos? Portanto, são 24 anos. Teve 24 anos nos Jogos Olímpicos, na maior competição do desporto internacional. E o Joãozinho perguntou: e então tu tiveste 24 anos nos Jogos Olímpicos, e então, e ganhaste alguma coisa? E o João Rodrigues: epá, não ganhei nada. E o miúdo pôs as mãos na cabeça e disse: ai, que desgraça. Ai, que Lá está a desgraça. premiação do resultado. É a crença que tem sobre o chegar a um contexto desportivo em si, portanto, o único resultado é o primeiro lugar, muitos do contexto social. Uhum. E podes transferir isso. Também gosto de contar a história do João, é extraordinário, e eu também gosto de contar histórias. Consegues transferir isso para a tua história, do impacto que já viste nos teus pequenos e grandes ouvintes. Os pequeninos perguntam sempre se eu cheguei a algum lado também, seja com os pés ou com as mãos. E quando eu digo que não, eles ficam assim um bocado como que descredibilizam a mensagem que levo. Mas, por outro lado, nós temos recebido alguns feedbacks também enquanto associação, principalmente da parte de meninas, que dizem: ok, eu achava que era única e que precisava de me isolar para conseguir fazer o meu percurso, e na verdade existem mais de nós que podem estar aqui para dar este suporte. Logo a seguir de ter lançado o livro, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma mãe a dizer: atenção, eu sou mãe de uma Maria que joga futebol e de uma Maria que tem passado alguma discriminação pelo facto de ser jogadora de futebol. Portanto, este livro vem ajudar a minha filha a perceber que ela não está sozinha e que ela pode eventualmente fazer o percurso dela. E atenção que o livro nunca fala em questão de resultados, apesar de aparecer lá um troféu de atleta do torneio, nunca fala se ela ganha ou perde. Aliás, essa foi uma das críticas também quando os adultos leram o livro, que é: então, ela volta a jogar, ganha o campeonato, não ganha o campeonato, foi propositado. Porque a verdadeira nuance deste livro não é o resultado em si, se ela foi a melhor jogadora, se ela conseguiu ficar em primeiro no campeonato, não é isto. A ideia é que ela tinha um percurso que ela gostava de fazer, que foi condicionado, lá está, pelas crenças alheias, pelas pressões alheias, e que fez com que ela se resguardasse na sua emoção. E ao encontrar um ponto de suporte que desmistificasse, neste caso foi a professora na escola, que falasse sobre os Jogos Olímpicos, que falasse sobre a história das mulheres nos Jogos Olímpicos, ela percebeu que este percurso, apesar de difícil, era possível ser feito. E mais, que ela tinha um papel importante em suportar outras meninas que pudessem estar com a mesma dificuldade que ela. Portanto, o livro não se encerra em resultados. Por isso, quando me perguntam se eu cheguei a algum lado, não cheguei, não voltei a praticar futebol, não fui atleta de elite no handball também, mas mais do que isso, eu fiz um percurso que à partida não era delineado para mim. Eu continuei no desporto, eu continuei na psicologia do desporto, que é algo que não é comum e que é difícil de fazer em Portugal. Eu continuei em meios masculinos enquanto psicóloga, quando me diziam que tu não podes entrar aqui porque tu és uma distração para o meu plantel. Portanto, isto continua a surgir e nós precisamos de falar disso. E acho que se calhar é este storytelling mais pessoal que depois pode de alguma forma impactar as meninas que têm ouvido a mensagem. Eu queria que impactasse também os rapazes, mas não sei se está a acontecer, porque na verdade eles resguardam-se um bocadinho nesta temática e acham que é uma coisa de meninas. Muito bem. Vejo muito futuro. ehm, Ainda por cima tem o contexto feminino está a ganhar
destaque, ainda bem, seja no futebol, seja canais, às vezes Agora é o Woman, o que só, woman, só possa desporto feminino. portanto, tem esse destaque a merecer Atenção também nos leva a outras reflexões. Portanto, há aqui uma segregação e não propriamente uma inclusão. uhum, Podíamos pensar muitas coisas. Até mesmo a questão dos Jogos Olímpicos. Neste momento temos uns Jogos Olímpicos que são equitativos do ponto de vista de sexo. Temos mais número de homens e de mulheres. Mas depois temos uma questão que foi lançada para o ar como algo inovador, que é, temos uma secção à parte para as mães atletas amamentarem. Isto é uma inclusão, uma segregação? Deixo aqui no ar para reflexão. uhum. Isso eu acho que é uma luta que já vem desde há muitos anos, desde inícios de ligas de mulheres nos Estados Unidos, os primeiros campeonatos da eh, entre outras competições. Há um documentário agora do primeiro campeonato do mundo feminino, que também foi a sua luta e portanto, são uma caminhada difícil, mas possível e feita e que está vendo as melhorias e que é necessária e principalmente meritória, que é uma palavra que eu gosto de usar, que seja meritória, seja de um lado ou do outro, que seja por mérito. Seja por competência, exatamente. Hum, Dito isto, quero saber o futuro da Ana Rodrigues, o futuro da psicologia desportiva. Eu não sei se isto é um tema o mais sensível aqui na nossa partilha, que é também o futuro da psicologia desportiva eh, em Portugal, na Madeira, saber qual é as tuas perspectivas em relação a isto. Eu não Primeiro, tenho, Portugal, região autónoma da Madeira, e depois Ana Rodrigues. eu não tenho bem noção do contexto Portugal continental na sua generalidade, tenho noção de algumas situações pontuais de colegas que vou ouvindo falar e acho que posso afirmar com algum conhecimento de causa de que na Madeira nós estamos a assistir a uma abertura mais rápida às equipas multidisciplinares do que propriamente em Portugal continental. Não sei se é por ser um meio mais pequeno, a mensagem passar de uma forma mais rápida, temos grandes treinadores com grandes títulos, lá está, na Ilha da Madeira, que estão a promover o trabalho multidisciplinar. Portanto, nós estamos a ver um boom muito interessante em termos de região autónoma da Madeira, que se calhar não está a acontecer tão rapidamente em Portugal continental. Nisto, colocando aqui o futuro da psicologia também ao barulho, eu acho que é um futuro que passa muito pelo trabalho multidisciplinar. Não, permita uma correção, trabalho interdisciplinar, porque o multidisciplinar nós até já vamos tendo e cada um trabalha nas suas capelinhas e quando o atleta está com problemas vai para o psicólogo e quando está com a dor no joelho vai para o fisioterapeuta. Muito bem, Portanto, muito multidisciplinar nós já temos. Eu acho que tem que haver um boom e está a aparecer um boom de trabalho interdisciplinar, em que todas estas valências se cruzam em prol da performance desportiva, do atleta, do Oh, treinador Ana, ou do agente desportivo. eu acrescento aqui um nome, porque às vezes, quando falta-me qualquer coisa e tenho que completá-la, é uma tendência do puzzle de acabar o puzzle mais cedo ou mais tarde, tenho esta tendência. E então pus intermultidisciplinar, porque tinha que ser inter, mas com muita gente, tinha que ser relacionado, mas mesmo com muita gente. Desculpa lá quebrar o teu raciocínio, Não, está foi tudo só um à bem. parte. Foi só um à parte. Portanto, eu acho que vamos assistir a um boom destas equipas, e vamos ter a oportunidade de assistir em primeira mão que resultados é que isto vai trazer, se efetivamente são os esperados ou não, também não sabemos ainda. A parte boa da história é nós testarmos e perceber, e estarmos cá para ver o resultado. Eu acho que vai haver um boom aí e haverá também um boom, certamente, em termos tecnológicos e em trazer esta ligação corpo e mente através da tecnologia, tornando a mente palpável através dos dados analisados por essa mesma tecnologia. Portanto, estes acho que são os dois boom. Em termos de carreira,
não tenho perspectivas de estar ligada a nenhum clube grande, não tenho perspectivas de estar ligada apenas a uma modalidade. Gosto muito do meu trabalho em várias áreas e tenho-me apaixonado muito pelo contexto clínico. Sei sim que há duas áreas que me estão a despertar um enorme interesse, que é esta área da carreira dual e da entrada na universidade e da manutenção da universidade com a carreira desportiva, e uma área que é muito pouco trabalhada, que é a questão do pós-carreira, apesar de surgirem alguns problemas já, por exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol, que eu sinto que é uma área ainda pouco falada, pouco trabalhada, em que há um acompanhamento quanto muito pontual, mas nada progressivo, nada sustentável ao longo do tempo. Da pessoa ficar isolada, acaba a carreira e fica isolada. Aliás, acho que foi mesmo o Michael Phelps que diz isso, que tinha todos os profissionais a segui-lo ao longo da sua carreira, inclusive a psicólogos, e quando decidiu terminar a sua carreira sentiu que estava sozinho porque os acompanhamentos cessaram. Eram acompanhamentos ligados ao contexto desportivo e quase que cessaram após o término da carreira. Portanto, são duas áreas que eu gosto muito, que tenho tido muito interesse do ponto de vista científico e se calhar são áreas que me vão ver falar nos próximos tempos. São duas interligadas, portanto, se tu seguires de um sistema dual, possivelmente tens uma solução no fim da carreira, portanto... Eu caso isto tudo numa expressão que se usa muito na literatura, que é a expressão do projeto de vida. E pensar o projeto de vida do atleta, não só como atleta, no mito atleta herói que só faz desporto, só realiza desporto e vive em prol do desporto, mas num projeto de vida alargada com os vários contextos que estão emergentes na vida deste atleta. Muito bem. Estamos então aqui a finalizar. Queria que tu deixasses-nos cá uma mensagem, seja aqueles que nos estão a ouvir, seja os teus familiares que vão ouvir isto em diferido, seja para a memória futura, que passes-nos uma mensagem para quem nos está a ouvir. Há uma mensagem que eu deixei nos livros, nas dedicatórias dos livros, que acho que vou aproveitar aqui, que é acreditem que é possível fazer um caminho até ao vosso sonho e, no entretanto, se puderem dar a mão a alguém para atingir o seu, façam. Muito bem, acho que é uma excelente frase, retenho também e faz todo o sentido chegar ao topo da montanha e não estar lá sozinho e ter sempre alguém ao nosso lado para nos sorrir e para sorrirmos também a ver o pôr do sol. Faz tudo mais sentido. Então queria agradecer a nossa excelente convidada de um rico momento de partilha. Espero que tenham gostado tanto como eu de este momento que foi muito proveitoso, foi muito rico, passa a redundância, e relembrar que antes de passarmos para os próxima informação sobre o que vamos fazer já para a próxima semana, quero relembrar que tivemos aqui nossa convidada Ana Sofia Rodrigues, psicóloga do desporto, formadora em várias escolas, tanto online como presencial, és atleta, árbitra e treinadora de handball e autora, que está aí nas livrarias, do livro Maria Rapaz. Relembrando que este programa é indiferido na Rádio Lumena, Rádio Linha Horizonte, Pama Mídia nos Estados Unidos, Rádio Audiência no Porto, Rádio Asas do Atlântico, Canadá, Rádio Portugal Lusa na televisão portuguesa, Califórnia, Rádio Estádio em Lisboa, em Lisboa, no Correio dos Açores e na Diaspora Media Group nos Estados Unidos. Obrigado mais uma vez. Obrigada. A todos um bem-aja, tudo bom, muita saúde, e estamos cá para a próxima semana. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.